O pastor fala de um pregador, eu fico até tremendo, mas tem uma mensagem bastante conhecida da igreja, que se encontra em 2 Reis 4, de 1 a 3. Depois nós estaremos discorrendo nos demais versículos, mas 2 Reis não existe, não é? 2 Reis, são vícios de linguagem, né? Mas 2 Reis não existe, é 2 Reis. Vamos corrigir, a linguagem, nossa irmã Priscila até riu ali, mas não é? Quem estudou teologia sabe que não existe 2 Reis. Mas segundo o livro do Reis, 4, aonde diz, ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu, que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? O que é que você tem em casa? Queridos, essa pergunta, ela nos chama a atenção. A palavra nos mostra que morre o marido de uma mulher, morre um irmão nosso em Cristo, né? Aquele homem era crente, naquela época Cristo ainda não teria vindo, mas aquele homem era crente, aquele homem era servo do Deus Altíssimo, e a Bíblia diz que aquele homem morre. E naquela época, o pai de família, irmão de Januário, era rimo de família. O homem era sinônimo de segurança, de sustentabilidade. O homem era provedor da casa e aquele homem morre. E naquela época não tinha previdência social, não tinha nenhum tipo de pensão. Provavelmente, aquele homem já tinha contraído uma dívida, e quando aquele homem morre, os seus credores ficaram sabendo e foram na casa daquela viúva para poder receber a dívida que seu marido tinha contraído. Mas ela não tinha como pagar. E a proposta foi, eu levarei os teus filhos como escravos, porque existia uma lei naquela época, se alguém ficasse com uma dívida e não pudesse pagar, poderia ser levado como escravo. A gente pode observar aí também, em Mateus 18, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos, e tendo começado a tomá-los, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha, e que se pagasse a dívida. Então a coisa era séria. Era uma lei. Ficou devendo, não tinha o que pagar, era vendido também a sua esposa, está aí na palavra de Deus. Aquele homem e a sua família deveria ser vendido como escravo para poder pagar uma dívida. Hoje não. Quem fez Enem não, quem fez fiéis sabe. O governo perdoou a dívida de muitos estudantes, fez acordo
E muitas pessoas até que nos devem, né, nós como cristãos, devemos aprender também a perdoar a dívida. Porque dívida não é só dívida financeira. Dívida também pode ser uma ação que nós causamos prejuízo de uma certa maneira a alguém. Esses dias aconteceu algo interessante. Eu estava saindo aqui, ia para a rodoviária e chegando ali depois do cemitério, uma van ia à minha direita e eu tomei a esquerda e de repente veio um carro, um Fiesta atrás de mim, buzinando, e eu não pude sair. E chegando em frente da Nacional Material de Construção, o semáforo fechou e eu parei. E o carro veio e chegou na minha lateral e encostou no meu para-choque e desceu. Eu tenho um temperamento sanguíneo. E disse, Espírito Santo, me ajuda. E eu desci furioso. Quando eu desci, o Espírito Santo fez assim comigo, ó. E eu disse, eu não entendi. Eu não entendi. Falei 2 vezes. E o homem disse, você veio me fechando, e você veio me fechando. Eu simplesmente não pude pegar a direita. E parei. E que nem diz o povo no linguajar baiano, o bofe subiu. Mas o Espírito me disse, psss. Eu fotografei o carro, ele entrou no carro, foi embora. Eu fui lá no setor de trânsito, registrei a ocorrência. Disseram, vai na delegacia. Disse, quando eu saí, o Espírito Santo tornou a dizer, acala-te, cala-te. Eu fui para casa, tranquilo, fiquei em paz. E domingo de manhã eu chego aqui na EBD. Quando eu chego aqui no culto, o irmão que aconteceu o fato comigo, veio me pedir perdão. E me abraçou e eu também pedi perdão a ele. Aí eu parei para pensar. Se eu não perdoo aquela dívida, eu ia gerar um escândalo para mim, para a igreja, ia ser feio, porque as pessoas iam dizer, olha o que o crente fez, olha o barraco que ele armou. Então, queridos, eu estou dando um exemplo de uma dívida, que nem sempre é dinheiro, é aborrecimento, porque tem gente que diz assim, eu não vou com a cara de fulano de tal. Olha, fulano nunca te fez nada e tu não foi com a cara porque alguém falou que ele é feio ou que ele é assim assado. Mas a história aqui é diferente. Aquela mulher teria que pagar a dívida, mas a sabedoria daquela mulher, ela nos traz assim um exemplo para que nós possamos imitá-la. Ela procura o pastor da igreja dela, eu procuro o profeta Eliseu. Ela estava ali para resolver uma causa, e uma causa muito grande, porque naquele momento ela teria perdido o seu marido, ela não tinha nada em casa, ela estava sem dinheiro. Eu imagino que aquela mulher estava sem mantimento, porque naquela época estava acontecendo uma crise terrível em Israel. E na hora, Caio, que a coisa apertou, ela ficou sem saída. E ela disse, e agora? Perdi meu marido, estarei perdendo os meus 2 filhos. E ela vai ao profeta Eliseu. E ela vai pedir ajuda. Eu quero chamar a sua atenção agora, que na hora que as coisas apertarem, não corra para o braço do agiota. Não procure aquele vizinho fofoqueiro. Procure o pastor da tua igreja. Entrega teu caminho ao Senhor, vai buscar o Senhor, vai buscar orientação espiritual. Mas o que me chama a atenção é que o profeta chega para ela e pergunta, mulher, o que é que você tem em casa? O profeta ali naquele momento estava querendo resolver a situação daquela mulher, dar uma direção, dar uma orientação, e ela disse, Senhor, eu não tenho nada em casa. Eu imagino o Espírito de Deus lembrando a ela, olha, você tem um pouquinho de azeite ainda em casa, e eu quero dizer para você nessa noite, que esse azeite aí representa o Espírito Santo de Deus. E o profeta Eliseu representa Jesus. Aquela mulher representa a igreja.
Eu quero dizer para você, queridos, o que me chama a atenção é que o profeta disse: mulher, pega o teu azeite e fecha a porta da tua casa com teus filhos e vai clamar ao Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: igreja do Senhor, a coisa está apertada, as dificuldades chegaram, começa a clamar, começa a buscar ao Senhor. E o profeta disse: olha, vai, manda teus filhos pedir vasilhas emprestadas a teus vizinhos. E o que me chama a atenção é que esses vizinhos são as pessoas que estão vazias, as suas vasilhas estão vazias, e ele manda pedir emprestado para encher as vasilhas. Você representa aquela mulher, igreja. O profeta representa Jesus. E os vizinhos são as pessoas que estão aí fora com as suas botijas vazias. E ele manda que aquela mulher pedisse a seus filhos para ir até os seus vizinhos. E hoje Deus está falando com você, para ir até seus vizinhos, para poder ser instrumento de bênção, para encher as vasilhas dessas pessoas que estão vazios sem a presença do Espírito Santo, porque o óleo, o azeite naquela época, ele servia como alimento, servia como medicamento, servia como combustível para iluminar as lamparinas, mas servia também como moeda de troca. Naquela época, o azeite, agora o azeite está igual ao ouro, não está igual naquela época, porque o azeite representava a presença de Deus na vida da igreja, ou representa ainda a presença de Deus na vida da igreja. E ele manda aquela mulher pedir vasilhas emprestadas, e os seus filhos saíram. É como que Jesus estivesse falando para a igreja: olha, igreja, sai das quatro paredes, igreja, sai e vai visitar as pessoas que estão com as suas vasilhas vazias, estão lá precisando da tua visita. E o que me chama a atenção é que aquela mulher era bem relacionada na comunidade que ela vive. Eu quero saber de você, na rua que você mora, você é bem relacionado? Você é bem relacionado na faculdade? Você é bem relacionado no trabalho? Você é bem relacionado na sua comunidade? Esses dias nós fomos preencher a ficha de um casal que vai participar do encontro. E ela teve dificuldade em alguma coisa. Eu não vou dizer porque ele não pode dizer. Você é bem relacionado na sua comunidade? Você é bem relacionado na sua igreja com as pessoas? Queridos, Jesus está dizendo para a igreja nessa noite: vai aos teus vizinhos pedir as vasilhas deles, porque eu irei encher do azeite, que é o Espírito Santo, que representa o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher manda seus filhos ir até a comunidade que eles moravam e pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. E eles foram e pediram as vasilhas, e aquela mulher derramava o azeite, o pouquinho de azeite. Que me chama a atenção, pastor, é que o menor estava enchendo o maior. A porção de azeite que aquela mulher tinha, ela disse que só tinha um pouquinho de azeite, e aquele azeite estava sendo derramado sobre as vasilhas vazias, e era o menor enchendo o maior. Eu quero dizer para você nessa noite,
que Deus te escolheu como menor para encher o maior. É preciso também que você se coloque à disposição e ouça o que o Espírito de Deus está falando para a igreja nessa noite. E geralmente é o maior que enche o menor. Mas na contabilidade de Deus é diferente, Caio. Um pouquinho de azeite, ela disse que só tinha um pouquinho de azeite na botija. E o profeta manda buscar vasilhas. E que fosse derramado da vasilha menor para a maior vasilha. E o menor estava enchendo o maior. Eu quero te dizer nessa noite, te dispõe a ser instrumento nas mãos de Deus, para você encher outras vidas que estão necessitando da tua visita. Porque o profeta Eliseu representa Jesus, e aquela mulher representa a igreja, porque Deus faz assim, Deus confunde o homem, Deus confunde a terra. Eu estava me lembrando de 1 Reis, Alain, quando Deus pega o profeta Elias e manda ir lá para a beira do rio, para o Querite, né? O Querite era um afluente do Rio Jordão. O afluente, ele só enchia quando, só tinha água quando o Rio Jordão enchia. Teve trovoada, o rio subia e enchia o afluente. E aí Deus manda ele ir para lá, porque ele estava fugindo de Jezabel, ele estava fugindo de uma sentença de morte, e o improvável estava acontecendo mais uma vez ali. E Deus manda que ele fosse ali, para a beira do Querite, e que ele ia mandar os corvos o alimentar. Queridos, existem duas linhas teológicas, que uma diz que os corvos, eles derivavam dos arabás, né? Os arabás é de onde veio os árabes. Eram pessoas que tudo que fazia era para tirar vantagem. Tudo que fazia, ele não fazia um negócio para perder. Tudo que eles faziam era para prejudicar as pessoas. Então, algumas linhas teológicas defendem que esses corvos eram uma nomenclatura que se dava àquelas pessoas. Era comparado com aves de rapinas. Por outro lado, eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é o Deus do improvável. Ele pode usar um corvo, um pássaro, para te alimentar, porque ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. E ele manda Elias ir para lá, que ele mandaria os corvos alimentar. E a Bíblia diz que de manhã e de tarde chegava pão e carne. Então, se foi os arabás ou não, para mim não interessa. Eu só quero te dizer que ele é o Deus improvável e que ele está aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui dizendo: Senhor, eu tenho algo que precisa ser resolvido na minha vida. Eu estou como aquela mulher que perdeu o seu marido. Eu estou acuado financeiramente. Eu estou acuada financeiramente. O meu casamento está assim, está assado. A minha saúde está desta maneira. O diagnóstico médico é o pior possível. Eu quero te dizer que o Deus daquela mulher, que o Deus de Elias, ele está aqui, ele está na tua casa para mudar a tua vida. E quando acaba o azeite, o profeta disse: olha, mulher, vai, vende tudo, vai pagar a tua dívida e depois vai viver do resto. Porque quando Deus chega, quando Jesus chega de uma casa, a história muda, os problemas vão embora. Quando Deus chega, que Ele dá uma ordem, Ele muda. Quando Deus chega para Elias e manda ir lá para o Querite, porque Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. E quando acaba aquele alimento, pastor, acabou a carne, o pão e a água. O afluente se secou, não tinha mais água. Deus disse: agora tu vai lá para Sarepta. Olha, outro lugar improvável.
Sarepta, olha, estava acontecendo ali uma seca que já tinha 3 anos. Observe que não choveu bem aqui em março, não choveu bem em abril, há uma previsão de chuva para amanhã. Os lavradores estão gemendo aqui em nossa região. Há uma probabilidade de não haver milho e amendoim com fartura. Agora, 2 meses, agora imagine 3 anos. Aí Deus manda ele ir, porque ele ia providenciar. Eu quero dizer para você, quando Deus te chamar, confia nele. O Salmo 37:5, ele diz, o salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele vai fazer. E aí, Deus disse, agora tu vai lá para Sarepta, que eu ordenei a uma viúva para te alimentar. Olha, gente, esse é o Deus lindo. O Deus que faz eu estar aqui. Porque ele pega o improvável. Irmão Miguel, Elias sai e vai para aquele lugar. O que mais interessante, pastor Eli, é que ele estava lá em Apocalipse 3:6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus fala para a igreja. E Elias vai, né, acabou o alimento, acabou a água ali do afluente, e vai para Sarepta. Sarepta tinha 3 anos, a região estava numa sequidão terrível. Não tinha água, não tinha alimento, as pessoas estavam vivendo uma escassez terrível. Mas quando ele chega e Deus diz, vai para Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva para te sustentar. Eu quero dizer nessa noite para você, que não importa qual é a situação que você está vivendo, se Deus mandou, Ele vai garantir. Se Deus mandou, Ele vai te sustentar. Se Deus te chamou, é porque Ele está no negócio. Quando ele chega lá em Sarepta, a pobre mulher, coitada, eu viajo, para mim aqui agora eu estou lá em Sarepta. Aquela mulher devia estar magra, sem comida, sem água. Crente é folgado, pode observar, crente é folgado. E ali ele disse, olha, se foi Deus que mandou, ele fez uma viagem, estava com fome, quando ele encontra a viúva, ele disse, ei, faz aí um pouco de comida para mim. Aí foi Deus que mandou. A mulher disse, mas Senhor, eu não tenho nada, não sei um pouquinho de farinha. Ela estava catando graveto. Graveto devia ser de fartura, né? Porque estava uma seca doida. A única coisa que estava de fartura lá devia ser o graveto. Quem sabe o que é graveto aqui? Levanta a mão aí, vai ver. Bem pouca gente, só eu mesmo sei, uma meia dúzia. Gravetos são aqueles matos finos, que seca, né, Januário? Mato pequeno, árvore pequena, que dá aqueles galhos finos, aqueles chamam gravetos. E ela estava cavando graveto para fazer uma fogueira. E ela disse, Senhor, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha para fazer o alimento, para eu e meu filho comermos agora e morrermos, porque nós não temos mais nada. E ele disse, o cara é folgado. Eu disse, ei, traz também um pouquinho de água para mim. Seca, fome, não tinha nada. Mas aquela mulher também ouviu a voz de Deus. Queridos, Deus do improvável, Ele está perguntando a você o que é que você tem ainda em casa. E esse óleo representa a tua fé, representa a presença do Espírito de Deus na tua vida. Se ainda você tem um pouquinho de azeite, se você tem um pouquinho de fé, se você ainda ora, o improvável que está na sua vida vai mudar. Aquilo que você está pensando que não tem mais jeito. Eu já contei aqui, pastor Eli acompanhou, tinha uma questão na justiça que tinha 12 anos. Eu estava igual aquela mulher do fluxo de sangue. E nada acontecia. Ia no advogado, o advogado dizia assim, está na mesa do juiz. É um jargão que eles usam para enrolar o povo. Não tem nada em mesa do juiz, agora é tudo eletrônico, né? E aí, doutor, está na mesa do juiz. Um dia eu ouvi uma mensagem, pastor Eli disse, rapaz, vamos orar. E eu comecei a orar.
E o pastor ali, vamos orar, rapaz. Eu comecei a orar. Eu fiz 40 dias de jejum, nada. Emendei 21 dias de jejum. No 21º, o advogado disse, tua causa foi julgada. Queridos, Deus é o Deus do impossível. Não é não, Lucas? Mas Vitória, Deus é o Deus do impossível. Aquilo que você está pensando que não tem mais jeito. Aquilo que você pensou que já acabou. A sua esperança morreu. Lembre-se dessa mulher. Ela não tinha nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite. Esse azeite representa a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas sempre que apertar, não saia por aí, churumingando, falando para o vizinho, procurando o fofoqueiro do trabalho. E a agiota, procure Jesus. Aquele profeta, ele representava Jesus e a mulher representa a igreja. E o óleo representa a presença do Espírito Santo. E aqueles vizinhos são pessoas que estão precisando da sua visita. Aqueles vizinhos estão com as suas vasilhas vazias. Você precisa chegar para motivá-los a encher a vasilha do azeite, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E que nessa noite, queridos, você possa entender que você não está aqui por acaso, que você não foi chamado por acaso, que você possa compreender que você foi escolhido e escolhida para ir até esses vizinhos, para enchermos as vasilhas dele. E que você possa experimentar na sua casa, na sua vida, a presença de Deus. Hoje é dia de milagre. Na sua casa, na sua vida. Eu cheguei aqui com muita dor de cabeça. Passei o dia enjoado, muita dor de cabeça. E ali eu orei. Eu disse, Senhor, eu vim aqui para fazer a tua obra. Eu sou que não sou merecedor. Peguei o microfone com dor de cabeça. Quero só dizer para você que valeu a pena eu vir, eu não estou mais com dor de cabeça. Valeu a pena eu estar aqui, porque a dor de cabeça foi embora. Estava enjoado, com muita dor de cabeça. Passei o dia, tomei 4 dipironas hoje. A dor de cabeça foi embora. Então, valeu a pena, Jesus. Obrigado. Obrigado pela tua presença, pastor Eli. Com a palavra. Grupo de louvor adorando. E eu tenho certeza, enquanto os irmãos estiverem adorando, o mover de Deus na sua vida vai ser grande. Vai ter aquele refrigério. Talvez você não tenha recebido o refrigério ainda. A presença do Espírito Santo no momento da adoração. Eu digo sempre que no momento da adoração a cura, no momento da adoração a libertação, no momento da adoração a libertação, a paz que nós precisamos. Então, enquanto os irmãos estiverem adorando, começa a dizer, Senhor, eu estou agora enchendo as vasilhas. Quando você chegar em casa, aquela dívida, eu não sei qual é o tipo de dívida, talvez seja emocional, financeiro, saúde, na relação conjugal. Eu não sei qual é o teu problema. Quando os irmãos estiverem adorando, tenha certeza, esteja derramando o azeite na botija e você não vai sair daqui de mãos vazias. Que Deus abençoe, pastor Eli. Amém? Vamos adorar? Vamos ficar de pé? Quando tudo diz que não, Creia no milagre de Deus sobre a sua vida. sua voz me encoraja a prosseguir. Tem azeite sobre a tua casa nessa noite. Quando tudo diz que não, Deus de milagre. ou parece que o mar não vai se abrir. Creia na provisão de Deus sobre a tua vida. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus
não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Creia! Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Creia! Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do Deus impossível. Qual é o teu impossível? Qual é o milagre que você precisa nessa noite? Eu te convido, eu te provoco agora você exercer um nível de fé que alcança milagres e maravilhas de Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperem, a prova daquilo que você não vê. Mas assim como aconteceu na vida daquela mulher, Deus que operou no passado continua operando no presente, nesse exato momento, mediante a tua fé, mediante o nível de fé que você está disposto, está disposta a lançar sobre o Senhor em Cristo Jesus. O Senhor é Deus que ressuscita, o Senhor é Deus que provê os recursos, o Senhor é Deus que restaura a saúde, o Senhor é Deus que liberta o cativo, o Senhor é Deus que liberta o viciado, o Senhor é Deus que reconcilia os corações dos pais aos filhos, o Senhor é o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Para o homem, talvez alguma coisa seja impossível, sim, porque o homem é limitado, mas para o Senhor, todas as coisas são possíveis. Para o Senhor, todas as coisas são possíveis. Ele continua multiplicando o azeite da botija, Ele continua multiplicando pães, Ele continua ordenando aos corpos para alimentar pessoas, Ele continua ordenando aos céus para trazer provisão sobre a terra. Ele é o mesmo, Ele não mudou. O Deus da mulher do azeite está nesse lugar. O Deus que alimentou Elias está nesse lugar. O Deus do impossível está sobre a tua casa. O Deus do impossível está entrando na tua casa. O Deus do impossível está entrando nos teus negócios, está entrando na tua empresa, está entrando no teu casamento, está entrando. É o Deus do impossível, é o Deus do impossível. Exerça a fé, exerça a fé, exerça a fé, que o Deus do impossível está nesse lugar. Um Deus do impossível.
Creia, creia, Ele tudo pode fazer. Creia, sai desse lugar com essa convicção. O Deus impossível vive, o Deus impossível liberta, o Deus impossível cura. Ele está derramando azeite sobre a tua casa, Ele está derramando azeite sobre a tua casa, Ele está derramando azeite sobre a tua família. Possível, Deus impossível. Oh, aleluia. Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Só os que creem, glorifica. Só os que creem, glorifica. Só os que creem. Eu só preciso de uma pessoa que crê nessa noite no impossível de Deus. Eu só preciso de uma pessoa só para concordar comigo e agradecer ao Senhor pelo milagre da salvação, agradecer ao Senhor pelo milagre da provisão, agradecer ao Senhor pelo milagre da cura. Eu só preciso de uma pessoa para concordar comigo e dizer: eu creio, eu creio, eu creio que o Senhor não mudou, eu creio que o Senhor opera, eu creio que o Senhor já está fazendo, eu creio que o Senhor já realizou, eu creio com eles, eu creio com o pregador, eu creio com o cantor, eu creio, Pai, com eles, estamos sendo ministrados, e eu creio, assim como eles estão ministrando, eu creio, eu só preciso de um, eu creio que o Senhor pode fazer. Aleluia, oh, aleluia. Eu creio que o Senhor continua salvando. Eu creio que o Senhor continua mudando corações. Eu creio que o Senhor continua libertando o viciado em crack. Eu creio que o Senhor continua ressuscitando mortos. Eu creio que o Senhor continua operando milagres, maravilhas. Eu creio que o Senhor permanece o mesmo. E a tua igreja também crê, Senhor amado. A tua igreja também crê nessa noite. A tua igreja também crê que está sendo liberado nessa noite. Algo poderoso dos céus. Algo, Deus, porque a tua palavra foi pregada que o Senhor fez. O Senhor operou. O Senhor multiplicou. O Senhor multiplicou. O Senhor multiplicou. O Senhor multiplicou. E continua multiplicando. E continua operando. E continua operando sobre a tua casa. E continua operando sobre os teus. Ele está indo lá. Ele está quebrando o jugo. Está despedaçando as correntes. Está pondo em liberdade os cativos. Está pondo em liberdade os cativos. Ele está fazendo. Ele está libertando. Ele está libertando. Ei! Porque foi assim na vida daquela mulher. Eu vou encerrar. Mas o Espírito de Deus tem movido a nossa vida aqui. Está movendo-nos em milagre. Está movendo-nos em maravilhas. Porque aquela mulher estava diante de Jesus. E ela disse: Jesus, mestre, a minha filha está moribunda. A minha filha está endemoniada. Está perturbada por demônios. E Jesus, mediante a fé daquela mulher, quando ela chegou em casa, a filha estava liberta. Oh, enquanto você está exercendo fé aqui, o Senhor está operando na tua casa. O Senhor está operando na tua casa. Meu Deus, meu Deus. Eu estou liberando, O Senhor está provendo na tua casa, mediante o teu pensamento de fé. O Senhor está liberando do céu. Enquanto
enquanto você liga conosco aqui, o Senhor está indo à frente, rompendo com as cadeias e dando vitória ao seu povo, ao seu povo. A tua família, a tua casa é do Senhor. Os teus pertencem ao Senhor. Os teus negócios pertencem ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o teu Espírito tem liberdade para ministrar os nossos corações. Obrigado por esta noite de feriado, aonde nós estamos aqui desfrutando mais dos céus, adorando ao Senhor, mas recebendo também do Senhor, Pai. Obrigado pela tua palavra, meu Deus, que reanima a nossa fé e esperança. Que o Senhor continua multiplicando, o Senhor continua provendo, o Senhor continua cuidando, meu Deus, quer seja de forma natural, usando pessoas, quer seja de forma sobrenatural, usando, Senhor amado, recursos improváveis. O Senhor continua, Senhor. Por isso descansamos a nossa alma no Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso conselheiro, o Senhor é o nosso consolo. É o Senhor, a nossa porção é o Senhor, a nossa maior porção, Senhor. Tudo que precisamos está em Ti, tudo que precisamos está em Ti, tudo que precisamos está em Ti. Oh, glória! Oh, tem gente entendendo, tem gente recebendo, eu sei disso. Eu sei que tem vindo pelo Espírito, e tem gente sendo renovado como eu nesta noite. Tem gente sendo renovado como eu nesta noite. Oh, Pai querido e amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te amamos, te amamos. Nós te amamos, Jesus, e nós dependemos do Senhor, Jesus. Continua conosco, continua com a tua igreja, continua com as famílias da tua igreja, continua com o teu povo, levantando o teu povo, cuidando do teu povo, alimentando o teu povo, enviando o teu povo para alimentar outros. Continua conosco. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, meu Senhor da glória, e que o amor do nosso Deus, o Pai, o provedor, o multiplicador, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dono da nossa vida, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito permaneçam conosco, permaneçam com a nossa casa, permaneçam com a nossa família e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos os sempre. Os que creem dizem: aplauda o Rei, aplauda o Senhor, glorifique, jubile a Ele nessa noite, jubile a Ele nessa noite. E libera a palavra de vitória para 3 crentes. Abençoe alguém nessa noite, abençoe, libere sobre ele, abençoe em nome de Jesus. Declare palavra de vitória, oh, declare palavra de bênção.